tarde, pessoal. Para quem não me conhece, sou o terceiro sargento escrevente Esdras, né? Sou professor de português e inglês, formado em letras e redação também. Falar um pouquinho de mim rapidamente, né? Para a gente ir direto ao ponto aí, o que interessa, né? Eu sempre gostei de redação, né? Desde sempre, né? Na minha vida ali, da adolescência, e estudei bastante redação para a prova de sargento. Foi um desafio para mim ali, porque eu queria fazer algo diferenciado, né? Algo melhor do que as demais pessoas. E eu via que todos os meus campanhas, meus amigos sempre faziam caveirão e tal para poder se safar na redação, mas nunca, a maioria não deu certo, né? Então isso aí foi um problema para as pessoas e me frustrou, né? Porque eu não queria nem escrever algo que eu já tinha bastante conhecimento também de redação, mas também não queria escrever algo que não fosse padronizado, tipo, que não fosse aceito, né? Escrever algo totalmente aleatório, né? E também não queria escrever nada engessado, né? Fazer uma redação engessada. Então, eu parei para estudar mais a fundo e analisar melhor, né, todos os contextos de redação. E aí eu desenvolvi, né, o meu próprio método, né, para fazer uma redação. Aí esse método me ajudou a desenvolver qualquer tema, né, que isso é um importante para vocês. E consegui ajudar dois campanhas meus também que estavam na onça. Um escrevente também comigo e um infante, né. Ambos um tirou a nota igual a minha, né, quase fechou a redação. Na prova de sargento eu não consegui tirar o 10, foi 9,5, porque a banca examinadora era muito rigorosa. E eu achei até que minha nota ia ser mais baixa. Eu tive várias rasuras na minha redação, fiquei um pouco nervoso, mas mesmo assim foi uma das maiores notas, né? E por causa da redação eu fiquei em primeiro lugar, né, no concurso para a prova para sargento. Também fiz já a redação para PRF, né? Também fui muito bem. Eu só não passei porque na minha etapa que eu fiz eu não estava queimando para PRF, né? Eu tava queimando ainda pro curso de cabo na época. E aí eu não fui muito bem nas objetivas, como eu queria. E também abriram vagas regionais nessa época aí. Foi o primeiro concurso, acho que talvez o único da PRF que abriu vaga regional, e pro Rio de Janeiro abriu bem poucas vagas. Aí, voltando para a redação, né? Aí eu desenvolvi meu método e consegui validar, né? Muita gente, muitos de vocês, né, lá do grupo, estavam me perguntando aí se conseguiria em pouco tempo assim a gente conseguir aprender e validar, né, a redação, esse método, né, de redação. Mas dá sim. Meus campanhas, eles foram estudar comigo os últimos 15 dias, a gente se juntou lá na minha casa e ficamos estudando junto. E a primeira coisa que eu pedi para eles fazerem foi uma redação. Faz aí cada uma redação que eu vou corrigir. Eles fizeram a redação e corrigiram, e eu corrigi, na verdade, e rasguei a redação na cara deles, né? Porque eles só fizeram um caveirão engessado e não tinha fundamento nenhum. Não tinha estrutura lógica, não tinha coisas reais, né? Argumentos reais e coisas que eu vou falar aqui pra vocês, né? Daqui a pouco. Então eu montei para eles o bizu e ensinei eles a usar. E é isso que eu quero fazer com vocês, né? Eu não vou eu não tô aqui para passar toda a matéria de redação para vocês. Eu vou ensinar redação do zero. Tipo assim, é um conteúdo muito extenso, né? Não vai dar para eu passar em poucos dias, né? Digamos assim, tudo sobre redação. Então eu montei esse intensivo de redação justamente para poder pagar o bizu master para vocês, né? E com foco nas provas de marinha, né? Porque eu já fiz bastante redação, bastante prova de marinha, né? E consegui, né, já desvendar esses mistérios. Aí o que eu vou passar para vocês não é um caveirão, mas tem sim uma estrutura
lógica, claro, e ele engloba artigos macro, né? O que eu chamo de artigos macro. É, você tem que, na redação, na sua introdução, você tem que buscar duas fontes boas para você poder explanar, né? Dois complementos, né? É, na nossa aula, né, eu vou começar a explorar isso com vocês. Dois argumentos, perdão, tava faltando a palavra aqui agora. Explorar dois argumentos, né, macro, né? Dois argumentos macro. O que são esses argumentos macro, né? São argumentos que a gente não fuja do tema, né? E eu vou explicar isso para vocês. E esses argumentos englobam muitas coisas, né? E aí deixa um pouco mais livre pra gente começar a usar exemplos práticos nos nossos argumentos. Um dos maiores defeitos e problemas que eu vi na redação de vocês foi a questão de nem tanto fugir do tema, né? A questão maior de vocês foi a questão que a redação estava vazia, né? O que eu chamo de redação muito rala, né? Vocês não fundamentaram ela. Não estou falando, né, 100%, né, mas os que me mandaram, né, redação. Então, dá sim pra gente fundamentar essa redação de vocês. E eu vou mostrar na prática isso aí, como vocês vão fazer isso, né? E já vou dar alguns exemplos muito bons, né, por sinal, de como a gente vai montar nossa redação. E já vou dar dois grandes exemplos macros de argumentos para vocês usarem, né, no dia da prova. E outra, com esses argumentos você não precisa nem ter muito conhecimento, assim, conhecimento extremo sobre a área, né? Você tendo um conhecimento bem simples ali, bem básico sobre o assunto, talvez você nem conheça quase nada sobre o assunto, mas você vai conseguir dissertar, né? Nossa redação ela é dissertativa, argumentativa, né? Então a gente tem que saber dissertar, né? Então, além de eu dar o bizu, né, para vocês desses grandes argumentos que a gente pode utilizar, vou ensinar vocês a dissertar na prática, né? Fundamentar. A Marinha, né? Não só a Marinha, né? Qualquer corretor de redação, qualquer pessoa que for corrigir, qualquer professor, ele vai buscar isso em vocês, né? Eles vão buscar se você sabe sobre o assunto. Eles vão buscar se vocês vão dissertar sobre alguma coisa. Vocês não podem ficar também só falando coisa aleatória, né? O famoso encher linguiça, né? Mesmo que esteja dentro do assunto, mas se a gente não der os exemplos práticos, não fundamentar nossa redação, ela não vai ter o mesmo valor, entendeu? Também nas provas de português, nas provas de redação que eu fiz dentro da Marinha, também observei isso, né? Que essa fundamentação dentro desses argumentos macro, ela vai conseguir elevar nossa nota, né? Inclusive as duas provas internas que eu fiz, né, no curso de escrevente de redação, as duas eu consegui alcançar a nota 10, a nota 100, né? E foi utilizando o mesmo método, tanto na prova de sargento, né, quanto nessas que fui primeiro colocado, e tanto nas provas internas da Marinha, né? Corrigido nossas provas de português, né? Para quem não sabe, que acho que a maioria aí cursou no CIASC, né? As provas de português dos escreventes geralmente são aplicadas e corrigidas por uma professora de letras, formada em letras, né? Uma tenente, entendeu? Então, elas também usam o mesmo fundamento, mesma linha de pensamento dos corretores da Marinha, né? As pessoas que vão, a bancada, né, que vai corrigir a prova de vocês. Aí eu vou dar uma breve introdução aqui da primeira aula, né, para vocês aqui, vocês poderem entender bem sobre a redação. E eu vou dar uma breve explanação aqui sobre a introdução agora, né, aula 1. Essa aula 1 já vai estar disponível lá no curso também. E todas as demais aulas também que vão fundamentar, né, essas dicas que eu vou dar, esses bizus para vocês poderem aprender. Repetindo, né, para quem chegou por último aí, né, eu não vou ensinar ficar de lá, só ficar ensinando teoria para vocês sobre redação. Não vou passar toda a matéria para vocês. Vou passar o básico,
mas o básico focado no bizu e na prova de vocês. Então eu vou fazer um intensivo, né? Que, como eu falei, que já foi validado, não é algo, né, que não foi testado, e que vocês possam botar isso em prática. Deixa eu só continuar aqui sobre o curso, né? O curso eu mandei para vocês o link da matrícula, né? Deixa eu achar aqui. Tá aqui no grupo, né? O link da matrícula. Como eu tinha falado antes pro Dionísio aí e pro pessoal, né? O valor da matrícula é simbólico, né? Eu não eu sou novo ainda nessa área aí de plataforma. Tá aí o link, né? O que é importante nesse link? Lá eu vou lançar, lá a gente tem uma plataforma, vocês podem acessar, né? E lá vocês podem assistir as aulas quantas vezes vocês quiserem, né? Rever, analisar, estudar. Lá eu vou também divulgar os PDFs, né? Que eu vou fazer para vocês. O Bizu lá Master também eu vou deixar lá. Tudo eu vou deixar lá. Inclusive a primeira aula que eu já vou gravar aqui agora junto com vocês vai estar lá disponível também para vocês reverem. E as próximas aulas também. E as próximas aulas já vão ser lançadas agora esse final de semana, né? O curso completo ele vai terminar amanhã, no sábado, ou no mais tardar no domingo, né? Então já vai estar lá todo montado. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, né? Dê bastante ênfase para as aulas, porque vão ser poucas aulas, né? São 8 módulos, se eu não me engano, né? E cada módulo vai ter uma aula, né? Uma aula bem dinâmica e bem objetiva ali, focado na prova de vocês, né? Então é isso. Eu quero que vocês, né, quando se tornarem meus alunos aí, vão tirar uma nota muito boa. Eu quero que vocês realmente consigam alcançar no mínimo aí um 9 aí pra cima, e dá tranquilo, né? E quando vocês terminarem de assistir as aulas e o material lá na plataforma lá, vocês vão fazer redações, né? Vão usar o método e a gente vai validar o método, né? Vocês vão poder me mandar a cada 2 dias uma redação que eu vou corrigir na íntegra. Vou mandar um áudio explicando para vocês, acompanhando. A gente faz chamada de vídeo se precisar, se tiver dificuldade. A gente vai trabalhar com vocês no estilo coaching, né? Eu não vou deixar vocês sozinhos, desamparados. A gente vai estar junto aí até o final. E eu vou estar corrigindo as redações de vocês o mais rápido possível, para que vocês possam trabalhar no erro de vocês, né? E que vocês possam já melhorar essas deficiências o quanto antes. E a gente vai focar na prova e nas questões de marinha. E é isso. A prática da gente, de nós todos juntos, a nossa prática que vai fazer a gente aperfeiçoar o método, entendeu? Então eu vou estar aqui estilo um coach para vocês aqui, corrigindo as redações o mais rápido possível. Eu até criei 2 planos, mas esse básico aí já é o suficiente. É uma redação a cada 2 dias, mas no início vocês podem me mandar redações todos os dias, entendeu? Que eu vou estar corrigindo assim, vou estar corrigindo sim, o quanto antes. E é isso, vamos praticar, gente. A gente já está muito em cima, já está bem perto do período da prova já, né, da data da prova. E é isso, vamos praticar pra gente já conseguir ficar redondo nisso aí. E como eu tô dizendo, vamos ficar tranquilo. O método ele já te ajuda a ficar tranquilo naturalmente, né? Eu não vou só jogar uma coisa engessada e que o restante das coisas cada um por si, não. Eu vou jogar uma estrutura e o restante das coisas eu já vou ensinar vocês exatamente o que vocês vão fazer e como vocês vão fazer, entendeu? Então eu vou abrir um pequeno espaço aqui agora para vocês poderem tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar o microfone aí e fazer. E assim que a gente encerrar essa parte aí, eu já vou dar a primeira aula aqui para vocês, tá?
Alguém tem alguma dúvida sobre o método, sobre redação, alguma dificuldade? Podem falar aí. Ou podem escrever também, né? Quem tiver vergonha de falar, talvez aí. Tem o chat aí para poder perguntar. Se vocês não perguntarem, eu vou perguntar, né? Já que vocês não querem perguntar nada. Pô, sargento, o meu problema com redação é dissertar sobre ela. Às vezes até entendo sobre o tema, assim, eu tenho. A última mesmo que eu tentei fazer, eu até li sobre o tema antes, mas mesmo assim eu ainda tive dificuldade de fazer. Eu fiz sobre o PrEP-CFN. Sim. Eu tenho. A dificuldade minha é dissertar sobre o tema. Eu montei o caveirão antes, eu tenho um caveirão montado, né, como sempre, e Sim. assim, antes de entrar na aula, já estava engessado com aquilo ali. Ah, vou levar isso aqui para a prova, meu caveirão, e vou tacar ela. Aí foi quando o Elias me indicou o senhor. Mas aí, meu problema é de ser, mesmo o caveirão montado ali, tem praticamente 8 linhas de caveirão, e eu tenho ainda o problema é dissertar sobre o tema. Sim. Então, vamos trabalhar isso, né? O caveirão, seu caveirão tá muito extenso, né? 8 linhas de caveirão já é muita coisa. O caveirão não. A estrutura que eu vou te mandar já são os conectivos, né? Os conectivos que também eles são mais neutros, digamos assim, né? Que você possa usar com qualquer tema. E além desses conectivos que eu vou passar para vocês, é, eu vou dar essa base estrutural, né? Dos assuntos que vocês vão ter que falar, como vocês vão falar e o que vocês vão dissertar na prática, né? Além disso, também vou citar para vocês exemplos. Vou ter uma redação aqui também nessa primeira aula de um dos colegas de vocês, que eu até pedi permissão para ele para mostrar aqui. E a redação dele é muito boa. Não porque, tipo assim, foi nota 10, mas porque a redação dele tem o primeiro argumento ficou vazio e o segundo argumento ele conseguiu estruturar ele bem. E aí dá pra gente ver na prática o exemplo desse campanha da gente aí, como a gente deve fazer e como a gente pode observar já que o nosso argumento ficou vazio, né? Ficou sem fundamento, né? Alguns que eu corrigi eu botei FJV, né? Quando eu estava corrigindo, FJV é falta juízo de valor, né? Juízo de valor é um argumento que você dissertou lá, escreveu, sei lá, 5, 6 linhas, 7 linhas daquele argumento, mas você não deu nenhum juízo de valor para ele. Você não conseguiu exemplificar nada. Às vezes as pessoas falam assim, no próprio argumento, essas coisas são feitas para ajudar não sei o que, não sei o que, mas que coisas são essas, né? Então, é bem isso que a gente vai ver, né? Além da estrutura que eu vou passar para vocês, tem algumas perguntinhas que vocês vão decorar também, entendeu? Quando vocês forem fazer a introdução, vocês vão se fazer essas perguntas e vão responder elas na prática. O argumento também. Dentro de cada argumento vai ter cada argumento, as perguntas são a mesma, né? Mas dentro de cada argumento você tem que estar respondendo essas perguntas. O meu texto, né, tem um breve resumo do meu argumento, tem. O meu texto tem um fundamento. O fundamento, já estou até começando a dar aula, ainda nem a aula começou, né? Mas vamos lá. O que é esse fundamento no meu argumento? O fundamento do meu argumento, do meu primeiro argumento, significa a importância que eu estou escrevendo esse argumento. Qual a importância que ele tem? O que ele vai mudar na minha vida ou na vida das pessoas? Então eu tenho que dar essa importância nos dois argumentos, né? Em cada argumento. Se eu não der essa importância para o meu argumento, ele vai ser um argumento vazio. Eu vou simplesmente jogar várias palavras ao léu. Então, o primeiro ponto, né?
fazer um breve resumo, uma breve retomada do meu argumento, né? Eu vou repetir, né, o meu argumento. E já conectado com ele, né, eu já vou ao mesmo tempo dizer a importância desse meu argumento. É como você contar uma coisa para alguém, né? Quando você vai contar alguma coisa para alguém, você diz, ó, aconteceu tal coisa. E essa coisa que aconteceu, eu tenho fontes reais. Quando você está fofocando, né? Você vai fofocar para alguém, né? Eu tenho fontes reais e concretas, e isso é algo de extrema importância. Então você já criou um ápice. A pessoa que você está falando para ela, você já, ó, eu quero ouvir o que esse camarada tem a dizer, porque é algo importante. Tá entendendo um pouquinho a semântica da coisa? Então você vai querer ouvir o que aquela pessoa tem para falar, porque eu criei um clímax na conversa, entendeu? Então, mais ou menos, o argumento é como se fosse isso, né? Você vai ter que retomar ele, você tem que dar uma importância para ele, e em seguida que você disse o que era, depois você disse que é muito importante para a sociedade, para todo mundo e tal. Aí você começa a dar os exemplos. Então, cita-se como exemplo tal coisa. Aí você vai. Esse exemplo é muito importante para cada argumento, para você fundamentar sua redação. O exemplo prático. No próprio edital de vocês, está dizendo lá, a Marinha cobra realidade. Ela cobra exemplos práticos, realidade. Então, por exemplo, um exemplo geral, mulher na Marinha, né? Então, quando você começa ali, já no título mesmo, no tema, por exemplo, mulher na Marinha, você automaticamente, antes de começar a escrever a redação, você já tem que pensar nos argumentos, né? Primeiro argumento que eu vou falar de mulher da Marinha, alguma mulher que eu conheça. Uma mulher que eu conheci, que trabalhei no meu batalhão com ela no Riachuelo, foi a Capitã Liana, na época era Tenente Liana. Então, em uma das minhas redações, eu citei o nome dela. Tá entendendo? Esse é um exemplo que prático, né? Eu contei que eu disse, né, na introdução que eu tinha duas fofocas para falar, digamos assim, né, dois argumentos. Na primeira fofoca eu disse, ó, a fofoca é, pessoal, fonte de confiança, né? Tô dando um exemplo assim bem chulo, né, com outras palavras para vocês poderem entender, né, a ideia. E aí eu dei a importância do meu argumento e depois eu disse quem era, né? Essa fonte exata. A tenente fuzileira naval fulana de tal, servindo no batalhão tal, entendeu? Então, fechou aí. Acabou a redação, é só isso. Depois disso, eu vou fazer um fecho de conclusão, um fecho de ali no meu primeiro argumento. Eu vou dizer que ela é um grande exemplo para as fileiras do CFM. Dá só uma pincelada, por exemplo. Depois eu já começo meu segundo argumento. Fechei os argumentos, conclusão. Na conclusão, tem outro ponto bem importante também. Mas é como eu estou dizendo, né? Eu vou dar essas perguntas para vocês decorarem, além da estrutura que eu vou dar para vocês, de conectivos. Eu vou dar as perguntas para vocês fazerem em cada parágrafo da redação. Vai ter umas perguntas para a introdução, vai ter as perguntas para os desenvolvimentos dos argumentos e vai ter as perguntas para a conclusão, né? Então, quando você fizer o seu rascunho e reler ele e ver que você respondeu todas as perguntas da maneira que eu vou ensinar para vocês, tenha certeza, sua redação foi nota 10. E eu digo isso sem sombra de dúvidas. Pode ser, né, que não seja 10 porque desconte alguma coisinha, um errozinho ortográfico, uma vírgula, um detalhezinho, mas eu também vou trabalhar nisso com vocês caso eu veja necessidade, né? Porque como eu disse, a gente não tem muito tempo. Eu vou bater com vocês no foco de criar a redação e tudo mais, e eu vou individualmente, né, ajudar cada um de vocês com as suas maiores dificuldades. Por exemplo, se o Dionísio tiver dificuldade com vírgulas, eu vou dar uma explanação de vírgulas só para ele, entendeu? Porque às vezes nem todo mundo tem o mesmo problema, né?
Então não adianta eu parar para ficar dando aula específica só de uma coisa para todo mundo, sendo que nem todo mundo tem o mesmo defeito, o mesmo problema, entendeu? Mas o foco da aula vai ser isso, né? Vocês entenderem a fazer o bizu, vocês conseguirem botar ele em prática e eu vou aperfeiçoando isso com vocês, corrigindo a redação de vocês. Então daqui em diante vai ser full time, a gente corrigindo a redação e fazendo acontecer. Deixa eu ver aqui a pergunta do Warley. Pelo que conversei com o pessoal, a organização de ideias de como começar ou terminar. Exatamente isso, é o que eu acabei de falar, né? Eu nem tinha visto sua pergunta, mas já acabei respondendo ela. Essa organização de ideias eu vou passar para vocês tudo mastigadinho, tudo bisurado. E ainda vou dar exemplos práticos de quais argumentos vocês vão usar, né, numa redação, e que vão englobar mais coisas, vocês não vão fugir do tema, e quais exemplos práticos, além de vocês darem o exemplo no argumento, como vocês vão dar o exemplo na vida real, vocês vão fundamentar a redação de vocês 100%. Alguém tem mais alguma dúvida? Em seguida agora eu já vou começar a aula, vou até pausar aqui a live, que eu vou postar para todo mundo lá, e vocês automaticamente já vão assistir a primeira aula aqui, agora. Encerrar.